Olá pessoal, aqui é o Rodrigo com História. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje nós vamos falar nessa aula aqui sobre o período da Grécia Antiga chamado de Clássico. Por que período clássico da Grécia Antiga? Porque esse é o período onde mais coisas conhecidas aconteceram, onde mais influência nos dias atuais nós temos. Então é chamado de período clássico. Esse período aí, ó, nós vamos ver então que ele começa mais ou menos por volta de 500 a.C. e vai até 338 a.C. Então, o que aconteceu de tão interessante nesse período para ser chamado de período clássico da Grécia Antiga? Bom, basicamente, tudo. Estou brincando. Então, a Grécia Antiga que nós conhecemos, nós vamos muito lembrar, por exemplo, dos filósofos gregos, da mitologia. Claro, a mitologia é uma coisa que já existia antes, mas a filosofia grega, ela se desenvolveu nesse período. Então, entre outras coisas, o período clássico, nós temos o florescimento na cidade de Atenas, né? Já lembramos em aulas anteriores que a Grécia Antiga não é um país unificado, é formado por cidades-estados que cada um tem o seu modo de governar, e em Atenas é uma cidade muito intelectualizada, uma cidade voltada para a educação, voltada para o conhecimento, sabedoria. Então é ali que proporciona uma situação propícia, se proporciona um lugar e uma época propícia para os filósofos desenvolverem suas teses. Quando nós falamos de filósofos, nós não falamos apenas de pessoas que desenvolveram teses relacionadas ao comportamento humano e o entendimento do que é o ser humano, mas também matemática, que a filosofia também tem uma origem na matemática. Então, esses mesmos filósofos, eles pensavam racionalmente e criaram muitas teorias filosóficas e matemáticas que nós conhecemos hoje. Então, os filósofos mais conhecidos, Sócrates, Aristóteles, Platão. Então, a filosofia que floresceu nesse período, desses personagens aí, entre outros, é claro, foi justamente no período clássico. Bom, além da filosofia, nós temos também as questões mais relacionadas também à política e também ao conhecimento. Então, na questão política, Atenas especialmente, mais uma vez, porque Esparta era uma cidade que era importante, mas tinha uma forma de governar diferente. Esparta era mais ditatorial, mais militar, mais voltado para os guerreiros, mas para isso eles precisavam ter, então, uma forma de governo mais ditatorial. Já em Atenas, essa polis foi aos poucos se tornando o que nós chamamos hoje de democracia. Exatamente. Então, a democracia, palavra que tem origem na Grécia, inclusive, cracia, forma de governo, demo, que tem origem no povo. Então, a democracia, o governo do povo, tem origem em Atenas, na Grécia Antiga. Então, a forma de governar de Atenas ia direcionando para as pessoas participarem. Então, eles começaram a formar espécies de colegiados. Tinha também uma praça central, onde as pessoas poderiam chegar até ali e opinar sobre formas de governo, sobre o que fazer, o que não fazer. E os governantes da época aceitavam e acatavam as opiniões do povo. Então, isso é democracia, que surgiu justamente nesse período aí. Então, nós falamos aqui da filosofia, da democracia. Conhecimento aumentou, então, o conhecimento na medicina, o conhecimento no comportamento humano, na filosofia, mas também em outras áreas floresceu bastante no período da Grécia Antiga, especialmente em Atenas. Então, Atenas vai ser, então, a representante do que é a Grécia clássica antiga. Bom, aí surge um problema, que são as guerras. Exatamente. Então, não foi só de maravilhas que viveu a Grécia Antiga. Nós temos aqui, então, um período chamado de guerras médicas. Por quê? Porque o inimigo eram os persas, também chamado de medo-persas, que era uma união de dois povos, os medos e os persas.
Então as guerras foram chamadas pelos gregos de guerras médicas, porque enfrentaram o seu maior inimigo, o Império Persa. Temos aí as principais batalhas. Em 490 a.C., Dario, com 50 mil homens, teve a famosa Batalha de Maratona. Essa Batalha de Maratona, ela foi muito importante. Por quê? Porque o objetivo do Império Persa, que era o maior império da época, a Grécia não era tão grande e importante como era a Pérsia, ela tinha interesses ali na Península Balcânica. Gostaria de dominar a área também. Por isso, empreendeu guerras. E eles eram fortes, tinham bastante exército. Já Atenas, aliás, já a Grécia, eram cidades-estados que precisaram se unir se quisessem realmente combater os persas e evitar esse domínio dos persas ali naquela região. Então, eles finalmente formaram uma espécie de país, porque eles tiveram que se organizar em um exército só, para combater e para não permitir os persas entrarem na Península Balcânica. E foram bem-sucedidos. Então, a Batalha de Maratona é um exemplo disso. Maratona é uma região que fica ali próximo ao mar, e nessa região houve uma batalha importante com vitória dos gregos. Quando os gregos terminaram esta batalha, eles enviaram um mensageiro para avisar lá em Atenas que eles ganharam. Esse mensageiro, segundo a lenda, ele correu 42 quilômetros aproximadamente e avisou: ganhamos a guerra. E depois de avisar, ele morreu. Então, esta distância de 42 quilômetros e alguma coisa é exatamente a distância usada hoje em maratonas olímpicas ou não, que é uma homenagem ao que aconteceu lá na Batalha de Maratona. Mas a Batalha de Maratona realmente impediu, a princípio, um avanço maior dos persas ali na região balcânica. Não sabemos o que poderia acontecer se os persas dominassem a Grécia. Talvez a cultura grega, que foi depois difundida, não fosse difundida, fosse difundida uma cultura mais persa. Mas teve outras batalhas também. Depois, o Xerxes, que é filho de Dario, tentou uma coisa ainda mais ousada, com 250 mil homens. Bom, esses números nós não temos certeza absoluta que foram assim mesmo. Mas o fato é que na primeira batalha os espartanos não tinham participado, mas nessas eles participaram. Ajudaram bastante. Tem até uma batalha conhecida dessa história aí, que é uma batalha que envolveu os espartanos, 300 homens de Esparta, então comandados por Leônidas. Essa batalha aconteceu ali num lugar importante, porque esses 300 homens, embora perderam essa batalha, eles conseguiram segurar a batalha chamada de Termópilas. Eles conseguiram segurar o exército persa e isso evitou uma derrota ainda maior depois, lá em Atenas. Então foi muito importante essa batalha de Termópilas, porque eles atrasaram a entrada dos persas em Atenas e isso colaborou com a vitória dos gregos, mais uma vez. Então, é muito interessante. A principal batalha é a Batalha de Salamina. Então, depois da Batalha de Salamina, que mais uma vez foi vencida pelos gregos, então você está vendo ali, e finalmente em 448 a.C., a Pérsia desiste e declara a paz. Então, termina, por assim dizer, a tentativa de domínio dos persas na região balcânica, e os gregos, eles se firmam mesmo no poder naquela região e até conseguem algumas coisinhas a mais, por assim dizer. Então, as batalhas médicas foram realmente algo importante nesse período chamado o período clássico. Outra coisa importante também do período clássico é que foi o apogeu do Império Grego. Até teve um período que foi de 446 a.C. até 431, foi chamado de século de Péricles, que era o governante de Atenas, já nesses moldes da democracia. Nesse período, no século V, ele foi marcado por progresso. Você vai ver que tem então a construção de diversas construções, inclusive o Partenon. Partenon, um dos prédios mais famosos, ou talvez o prédio mais famoso da Grécia hoje, visitável. Também a filosofia, que nós já comentamos, o teatro. Então, o teatro grego
famoso, depois se tornou também um teatro romano, baseado em tragédias e comédias, ele também floresceu, além da medicina de Hipócrates. Então foi um período de grande avanço em todos os sentidos, né? Até nós podemos ver aqui, ó, uma imagem exatamente do Partenon. Perdão, peraí, desculpa, peguei o lugar errado. Ó, esse aqui é o Partenon, né? Então se você já viu essa imagem, se você não viu, né, é o prédio mais famoso de Atenas, na Grécia. É construído nesse período também do século de Péricles. Então nós temos aí essas características desse período especial aí da história da Grécia. Depois disso, a coisa começou a degringolar um pouco. Por quê? Porque apareceu uma guerra interna. É isso mesmo. Infelizmente, a Grécia não se uniu tanto. O que aconteceu foi o seguinte: foi formada uma liga chamada Liga de Delos, comandada por Atenas. Essa liga incluía várias cidades-estados que formavam um exército forte para combater o inimigo. Só que Esparta ficou com um ciúminho, por assim dizer. Então Esparta quis montar a sua própria liga, a Liga do Peloponeso, que era onde ficava Esparta, uma parte da península, uma península chamada Peloponeso. E aí o objetivo dela era fazer frente à Liga de Delos. Ou seja, o que era para se unir acabou desunindo. Não? Eles não estavam formando realmente um país coeso. Dessa forma, né, nós temos aqui a Liga de Delos, com Atenas e outras cidades, a Liga de Peloponeso com Esparta e outras cidades. Ocorreu, então, a Guerra do Peloponeso. Quer dizer, o objetivo era quem mandava mais na Grécia Antiga. Então, em 435 ocorre o início da guerra, durou 27 anos, e quem acabou ganhando, por serem mais guerreiros, em 404, foi Esparta. Então, Esparta conseguiu o domínio da Grécia Antiga. Ficou a cidade mais importante. Mas não durou muito tempo, não. Até você viu aí no slide que em 373, poucos anos depois, sob um exército de Epaminondas, Tebas toma o poder também. Então é a terceira cidade-estado que se torna importante na Grécia. Mas o período maior, com certeza, foi Atenas. Esparta ficou por um tempo, Tebas pouquíssimo tempo, mais ou menos 10 anos. Depois disso, Tebas também perdeu o seu poder, o que nos leva ao próximo período histórico na Grécia, que é o período helenístico, que nós vamos falar numa outra aula. Então, esse período conturbado aí, mas de grande progresso, foi o período mais importante da Grécia Antiga, e nós aprendemos aí o período clássico. Valeu, obrigado.